Ah, glória a Deus. Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e desceu aqui na terra, habitou no nosso meio e foi morto, mas reviveu, e hoje está sentado à destra de Deus no céu. Quero desejar tudo de bom para você, para sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Porque Deus, você não precisa correr para uma pessoa para resolver uma pessoa para cada problema, não. Deus é tudo, Jesus é tudo, Ele pode resolver todos os seus problemas. Basta você confiar, crendo com sinceridade, com verdade, que Ele pode te ajudar. Gostaria de compartilhar uma mensagem, uma palavra de Deus que eu estava lendo, que consta na Bíblia Sagrada, que é o capítulo 1, versículo 1 do livro de 1 Timóteo, que foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, a Timóteo, seu filho na fé. E gostaria que, se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar, vai ser muito bom e proveitoso. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Paulo diz que de quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus Cristo, como ele diz, e de Cristo Jesus a nossa esperança. Bem, que esperança é essa, né? Que a Bíblia fala. A esperança que nós temos é que Jesus Cristo vai voltar e vai salvar aqueles que nele creram. Ele vai voltar com poder e grande glória. E aqueles que creram nele, que abandonaram o pecado, seguiram Jesus em verdade aqui nesta terra, serão arrebatados para o céu. Isso tudo vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Então, Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo estava falando, é esse, a nossa esperança, de que ele venceu a morte, e nós vamos vencer também em Cristo Jesus. Basta que fiquemos firmes em Jesus até. Claro que quando a gente fica firme em Jesus, não é somente por obras, mas é pela fé. Tudo de Deus é pela fé, a salvação é pela fé, a cura é pela fé, o trabalho é pela fé. Enfim, tudo de Deus é pela fé. Eu já ouvi falar também de certo pastor a seguinte afirmação, que nós temos que manifestar o físico para receber o espiritual. Tem que sacrificar o físico para receber o espiritual. Não, meu amigo. As coisas de Deus é pela fé. E a fé em Jesus Cristo. Você recebe o espiritual pela fé em Jesus Cristo. A salvação, o selo do Espírito Santo, a força para vencer o pecado, a força para vencer a prostituição, a droga, o adultério. Tudo isso você vence pela fé em Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Diz aqui no mesmo livro, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que o apóstolo Paulo diz a seguinte afirmação a respeito de Jesus Cristo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador entre Deus e os homens?
entre Deus e o ser humano. Ou algumas traduções bíblicas diz assim, mediador entre Deus e os homens. Nessa que eu estou usando, que é a King James, diz assim, mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então é isso, meu amigo. Se você quer alguma coisa de Deus, você tem que ir pela fé em Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que tem poder e autoridade com o Pai para levar as suas petições a Ele. Se você quer um emprego, Ele pode te dar um emprego. Se você quer passar na universidade, Ele pode te fazer passar. Se você quer uma esposa, um marido, Ele vai te dar um esposo e uma esposa santa. Então, meu amigo, fique na paz, creia no Senhor Jesus. Como ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então essa é a palavra. Fica com Deus. Compartilhe esse vídeo aí porque é a pureza da palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo. Essa é a palavra. Se você pegar a Bíblia, tudo se resume a isso. A fé em Jesus Cristo que gera salvação. Salvação eterna. Em nome de Jesus, obrigado. Fique na paz do Senhor. Você e sua família. Obrigado.